Oi galera, Davi Alves quem aqui fala, e hoje a minha resenha é sobre o livro Perelandra, o segundo livro da trilogia cósmica escrita por C.S. Lewis. Diferente do livro anterior, esse é narrado em partes por C.S. Lewis. E antes de continuar a dar aqui seguimento à minha resenha, eu preciso dizer que essa vai ser bem mais objetiva do que a primeira. Fiquem até o fim do vídeo também, porque eu tenho um comunicado acerca da resenha do terceiro livro, que não vai ser feito. E eu explico o motivo por que isso não vai acontecer e também o do cenário, né? Porque se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que normalmente não é esse o cenário que eu uso para gravar os meus vídeos. E eu vou explicar um pouco melhor do porquê ter usado esse cenário nesse vídeo e em um outro vídeo que também vai sair aí no canal ao longo do ano, desse ano, eu espero, de 2025. Então, como eu já ia falando anteriormente, esse livro não é narrado por um narrador observador, mas em partes é narrado por Lewis na primeira pessoa. Lewis, que a propósito é um personagem. Sim, gente, Lewis, o autor, dá o nome dele a um dos personagens ali dentro da história. Como vocês já devem saber da primeira resenha, esse livro ele foi inspirado em Tolkien, então Hanson é Tolkien. Então a história agora é vista pela perspectiva do narrador-personagem e só depois, em outro momento, ela é narrada pelo narrador-observador. Lewis ouve as histórias de Hanson, o personagem Lewis ouve as histórias de Hanson e conta pra gente como se ele estivesse lá observando tudo o que ele estava fazendo no planeta Perelandra, que nesse caso é o planeta Vênus. Anteriormente, vocês devem saber que a primeira viagem de Hanson foi ao planeta Marte. Como o Lewis falou, esse livro não depende necessariamente que você tenha lido o primeiro, então a resenha também não vai ter a necessidade de você assistir a outra, mas eu super recomendo que você assista a primeira para que você saiba o que é um Eldila, que são os seres que levam Hanson até o planeta Vênus, que é nesse caso o título do livro, Perelandra. Então, para além de conhecer os Eldila, você também conhece o que é um Wall e também outros seres que Lewis criou para o mundo de Malacandra no livro 1. Mas, como a gente está falando do segundo livro, que é Perelandra, eu vou aqui falar a forma com a qual o livro começa. Então, o livro começa com um retrospectivo bem detalhado de todos os acontecimentos que Hanson passou no planeta Malacandra. Ou melhor dizendo, do livro que recebe o título Além do Planeta Silencioso, o livro 1 da trilogia cósmica. E depois, de fato, o livro 2 começa. Então, resumindo muita coisa aqui do que acontece no livro, então Hanson é convidado por esse Eldila quando ele estava em Malacandra para fazer uma viagem até Perelandra e contar aos habitantes desse planeta sobre como nós, seres humanos, se comportamos aqui na Terra e também sobre o torto. Dada a forma da viagem nada convencional de Hanson em um caixão, literalmente um caixão, ou a sua própria estadia no planeta, onde características desses são minuciosamente descritas, algo de melhor que há no livro são os diálogos, principalmente que o torto tem para com a mulher do planeta, que é, por enquanto, a única habitante racional, eu diria, de certa forma, que existe ali em Perelandra, e também do Hanson com essa mulher e do Hanson com o torto, que às vezes acontece também ali ao longo do livro. Mas todos esses acontecimentos podem ser facilmente superados com o retorno do rei. E esse caso em específico, eu não vou dizer porque você vai ter que ler o livro para saber como acontece, para que você também não pegue spoiler, né? Então eu super indico esse livro, é super válida a leitura dele, então eu super recomendo que você leia. Então os diálogos desse livro, como já ia falando anteriormente, são importantes, né? São bem interessantes e filosóficos entre Hanson e a Dona Verde, que é o nome da mulher que existe naquele planeta, entre a Dona Verde e o Torto, entre o Torto e o Hanson, e em alguns momentos dos três personagens. Esse livro ele traz mais momentos reflexivos e eu diria que também até mais filosóficos do que o livro anterior, que se ocupa, principalmente falando aqui, se a gente for trazer um breve resumo, de falar da maldade humana, enquanto esse livro ele fala de uma outra coisa completamente diferente. Ele trata aqui de forma muito teórica a queda, ou as consequências da queda. Aqui eu faço referência aos capítulos 1 e 3 do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Então é perceptível ver como Lewis trabalhou em cima de Gênesis 1:3 para desenvolver um pouco melhor dessa história. Aqui o torto ele tenta a mulher, a Dona Verde do planeta, mostrando que desobedecer às ordens do rei, esse que só aparece no fim da história, e tem um motivo pelo qual ela aparece só nesse fim da história, e você vai ter que ler o livro para descobrir. Então ele tenta fazer com que ela desobedeça o rei a todo custo, para que ela seja, de certa forma, expulsa do lugar privilegiado em que ela está vivendo. Por isso que eu fiz essa relação com Gênesis, visto que Adão e Eva também foram expulsos do jardim, que era um lugar maravilhoso, plantado por Deus, que deveria ser cultivado por Adão, mas ele escolheu comer do fruto e aconteceu a queda. Nesse livro, essas consequências implícitas da queda são aqui trabalhadas, e Hanson, inclusive, faz reflexões sobre como deveria realmente ter sido a tentação de Eva,
se foi algo fácil para ela, se durou meses, como durou aqui no caso do Torto para com a Dona Verde. Então esse livro ele mostra de forma, eu diria, concreta, teoricamente falando, quais as consequências da desobediência que levaram à queda. E, como já disse anteriormente, faço referência aqui ao livro do Antigo Testamento, o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, os capítulos do 1 ao 3. Se você leu essa história e procura um pouco de respaldo bíblico a qual ela foi baseada, eu acredito que esses 3 capítulos de Gênesis podem te dar uma resposta melhor da forma com a qual ela foi desenvolvida. Pelo menos parte da história, visto que ela acaba de um jeito que você vai ter que ler o livro para descobrir. Enquanto o livro 1 aborda ali um pouco de mitologia grega, com a forma com a qual os personagens foram escritos, os personagens, por exemplo, habitantes do planeta Malacandra, esse livro também, em certo ponto, pega parte desses personagens da mitologia grega e coloca aqui também como pertencentes da fauna de Perelandra. Só em certo ponto, visto que esse segundo livro da trilogia, ele foca mais no desenvolvimento do nosso mundo como a Bíblia descreve. Ou melhor dizendo, e aqui uma correção, no desenvolvimento do nosso mundo, caso o ser humano não tivesse caído. E para isso, eu novamente tenho que dizer que você precisa ler Gênesis de 1 a 3 para entender um pouco melhor, ou só o capítulo 1 e 2 para entender um pouco melhor do que eu quero falar com isso. As Aventuras de Hansel, também nesse livro, é algo sensacional. Eu não vou falar muito porque eu gostei demais desse livro, eu queria que você lesse para entender esses pontos que aqui foram abordados por mim dessa resenha. Já que, caso eu fosse destinar um vídeo de 1 hora, talvez eu não conseguisse descrever aqui para vocês todos os pontos reflexivos e filosóficos que esse livro se propõe a nos fazer analisar. Quanto a resumo de capítulos, como é costume fazer em alguns livros que eu leio, eu também não fiz desse livro, porque ele é um livro muito curto. Então, ele se centra, resumidamente falando, nessa retrospectiva geral, se eu não me engano, ali uns 2 primeiros capítulos do livro, em que o Lewis, o personagem, faz sobre a primeira viagem que o Hansel tinha feito a Malacandra, e depois uma outra parte do livro, eu diria 75%, considerando 5% da retrospectiva do outro livro, é a estadia de Hansel no mundo, descobrindo e descrevendo esse, e depois dele com o Torto ir para com a Dona Verde, depois perseguindo o Torto. No geral, ele ali no planeta Malacandra, e os outros 20% do livro é o personagem Lewis esperando o momento até que ele fosse chamado para ir ao planeta Malacandra. Esse livro ele começa e ele termina em um looping, se você assim considerar. Ele particularmente, eu acho que ele começa com o fim e ele termina com o início. Eu acho que é assim, né? Ele começa com o fim, porque ele começa quando o Hansel vai e volta de Perelandra e conta essa experiência que teve para o amigo Lewis e para o médico que ele mandou chamar antes de embarcar nessa viagem para esse planeta. E depois disso, o livro inteiro, até o último capítulo, conta um pouco de como foi a experiência dele até novamente voltar à Terra. Então ele meio que começa no fim e termina no início. Quanto à resenha do terceiro livro, eu não vou fazer porque eu já tenho outras resenhas gravadas e que precisam ser publicadas aqui no canal. Vou citar aqui 4 que já foram gravadas e que vão ser publicadas aqui no canal. Inclusive a do primeiro livro da trilogia cósmica, que eu também já gravei e falta só editar para publicar. Mas as resenhas que já fiz e já estão editadas são Escape Room, são dos livros Escape Room, o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, tem também a duologia da Menina das Histórias, o primeiro livro A Menina das Histórias e o segundo livro A Estrada Dourada. Então eu preciso primeiro publicar as resenhas desses livros para que depois eu consiga publicar Andy de Green Gables, Andy de Avolia, a resenha do primeiro livro da trilogia cósmica e depois esse vídeo, justificando aqui também um pouco do motivo pelo qual eu não vou publicar a resenha do terceiro livro. Então, como eu falei anteriormente, eu não fiz o resumo dos capítulos porque realmente a leitura do livro... Porque o livro é realmente bem curto, então se você quiser ler um dia, você vai se surpreender com a forma com a qual ele é narrado. A escrita de Lewis é super fluida, super rápida, super maravilhosa. E esse livro foi escrito baseado sobre uma perspectiva cristã. Tanto que C.S. Lewis é cristão e o livro ele faz referência ali a Gênesis 1, dos capítulos 1 a 3. Pelo que eu percebi, tá? Talvez faça até referências a mais filósofos que são citados inclusive em notas de rodapé no livro e também a outras passagens da Bíblia Sagrada. Eu acredito que essa resenha foi bem mais objetiva, diferente da primeira, e por causa disso ela foi bem mais resumida, de certa forma, para que você tenha a experiência sensacional de ler esse livro pela primeira vez. Peço também desculpa pela zoada de fundo, mas eu queria aproveitar esse cenário maravilhoso para que vocês sentissem um pouco de como é a experiência de Hansel conhecendo novos planetas e você também, né, conhecendo novos cenários, visto que quando você procura aí no YouTube dificilmente tem um cenário assim tão bonito quanto esse. Eu vou até baixar para que você veja um pouco do quão bonito é esse cenário.
Então é isso. Eu particularmente gostei muito de gravar nesse cenário, para que eu também pudesse expressar em imagem um pouco de como é a experiência que eu tive ao ler livros de Lucy Maud Montgomery, a duologia e os 2 primeiros da série de Anne de Green Gables, a duologia da Menina das Histórias e os 2 primeiros da série de Anne de Green Gables, e também para que você sentisse, para que você visse, né, de certa forma, como Hanson se sentiu em um planeta completamente desconhecido. Se você gostou dessa resenha bem mais objetiva, eu peço que você, por favor, coloque aí a sua opinião nos comentários. E isso é tudo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também gosta de conteúdo literário e de séries e filmes, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.